Senhora Deputada Zoraida Soares. Senhora Deputada Zoraida Soares tem razão na crítica que me dirigiu. A crítica e a referência que me fez é, penso eu, justa. Mas eu devo referenciar porque é que alterei o meu posicionamento em relação a essa questão. O meu posicionamento tem a ver com o seguinte: apresentei um projeto, ao longo desta legislatura, um projeto de cotutela. Esse projeto de cotutela era um projeto público. Portanto, há aqui uma diferença muito significativa em relação ao projeto que, em determinada altura, o PSD apresentou, que prevê a entrada de privados, e o projeto que o PPM tem vindo a defender ao longo de toda a legislatura é exclusivamente público. O que significa, a diferença é que teria uma cotutela por parte da região e do Estado. E, portanto, uma responsabilidade. Tendo em conta que essa responsabilidade da região teria que ser compensada com três coisas. A questão da internacionalização do canal, que nós estamos convencidos que significaria um conjunto de verbas muito significativas para a RTP Açores, tendo em conta a diáspora de 3 milhões de pessoas de luso-descendentes e da nossa diáspora açoriana nos Estados Unidos e no Canadá, e também as verbas de publicidade, que são residuais e que, de acordo com os estudos que são recentes, em relação às verbas de publicidade que são obtidas nos diferentes canais autonómicos da Península Ibérica, estas verbas publicitárias chegam aos 20%, quando corretamente geridas. E também com a transferência da taxa do audiovisual para a responsabilidade da região. E, portanto, nós prevíamos a entrada dessas receitas e, portanto, também absorver responsabilidades nessa área. Absorver responsabilidades nessa área, no âmbito da gestão, mas tendo uma incidência parlamentar, tal como sucede em relação aos canais públicos nas Canárias, aos 3 canais públicos regionais. Não é só um que as Canárias têm. Tem 3 e são 3 canais com programação integral, sem janelas. 3 canais. E nesses 3 canais existe uma gestão, existe uma equipa de gestão que é escolhida e é referendada no Parlamento por maioria qualificada, para evitar que venha a ser hegemonizada pelo partido maioritário. Portanto, o projeto que nós apresentámos tem esta apresentação. Eu considerei que, ao longo da legislatura, que o deveria defender, mas neste preciso momento o meu posicionamento é diferente. É diferente não pelo facto de deixar de pensar aquilo que penso, continuo a considerar que o projeto de cotutela é o mais adequado, mas a 5 meses das eleições eu considerei que a única posição neste momento que poderia ter força, impacto, era realmente exigir aquilo que de facto o Estado tem, que é responsabilidades. Tem uma responsabilidade em relação à lei, tem uma responsabilidade em relação à observância do desenho constitucional da nossa autonomia. O Estado tem essas responsabilidades e a 5 meses das eleições, nós, aqui, a única posição racional, a única posição objetiva é exigir que o Estado continue a cumprir aquelas que são as suas obrigações. Por isso, o meu posicionamento é esse e tem a ver, de facto, com a conjuntura em que vivemos. E porquê é que nós apresentámos agora? Dizia o PSD, há pouco, penso até que foi numa parte, quer chover a posição do PPM é chover no molhado. A posição do PPM não surge porque me lembrei, num dia de manhã, de apresentar esta proposta. É porque tive informação. E se a informação não for correta, que me desmintam, tenho a informação que se estava a implementar uma janela de funcionamento a partir do final da tarde, que estava novamente a voltar ao modelo da janela. Depois deste modelo ter ficado adormecido, certamente por influência também da intervenção do Parlamento dos Açores. Este modelo ficou adormecido. E agora, a alteração que existiu é que tenho informação absolutamente fidedigna e até foi amplamente noticiada que se estava a tentar criar novamente a janela. Mais do que isso, se está a preparar a destruição de um programa que tem uma grande audiência,
e um programa que tem um grande impacto junto dos açorianos, que é o Bom Dia Açores, que é, como se sabe, um programa descentralizado, em que são trabalhadas diferentes contextos do ponto de vista social e económico, com uma ampla participação da sociedade açoriana, e este programa está a ser desmantelado. É um programa fundamental e é um programa que significa uma mais-valia muito importante para a RTP Açores, na medida em que é a este programa que se lhe deve um conjunto mais alargado de audiência e de maior carinho popular em relação à RTP. E, portanto, uma má política de gestão é destruir exatamente o programa da RTP Açores, que tem maior audiência, que tem maior aceitação popular e que tem maior participação e que presta um serviço público, absolutamente fundamental. E, portanto, que me desmintam que não estão a ser desenvolvidos esforços para acabar com este programa da parte da manhã. A atual gestão da RTP Açores. E, portanto, é importante que se diga e que se desmintam, que me digam que não é verdade. Que tenho a certeza absoluta, senão não o diria aqui. Depois, dizer o seguinte também. Conjunturalmente a medida é necessária, não é chover no molhado, é necessário porque está a tentar ser implementada uma janela de funcionamento limitada e, portanto, temos que reiterar a nossa posição, porque já teve o seu efeito no passado, defendeu, e é por isso que a janela não foi implementada, ao contrário do que aconteceu na Madeira, porque o Parlamento dos Açores tomou uma posição firme e é necessário voltar a reiterá-la novamente, porque se estão a desenvolver esforços para o fazer novamente. E outra questão fundamental. O PPM tem, deixem-me falar na condição de Presidente Nacional do Partido, também uma relação histórica muito importante com o PSD e com o CDS. É uma relação que vem da década de 70. Nós temos coligações eleitorais em Coimbra, em Braga, em Sintra, em Lisboa, em muitas áreas. É um relacionamento histórico que tem um grande património no conjunto do país. Nos Açores é diferente, porque a afirmação do PPM é mais tardia. Mas tem um património político importante e que eu, como Presidente Nacional, tenho tentado preservar. Mas essa relação, digamos assim, essa relação especial não significa que não devam ser esgrimidas politicamente as diferenças. E no caso da RTP, eu quero dizer que o PSD, nesta matéria, tem responsabilidades acrescidas. Porque não existem dois PSDs, não existem duas organizações partidárias. O PSD Açores tem autonomia, funciona no âmbito da autonomia, mas faz parte do mesmo partido, tem responsabilidades de influenciar aquelas que são as políticas nacionais implementadas por um Governo da República que é apoiada pelo PSD. E, portanto, os senhores, o PSD, nesta matéria, se esta janela vier a ser implementada, a vossa responsabilidade é acrescida. Porque o PSD Açores tem o dever e tem que mostrar a capacidade que tem de influenciar as decisões do Governo da República e que tem que ter a capacidade de influenciar as decisões do PSD a nível nacional. Isto significa que o PSD tem responsabilidades acrescidas nesta matéria e não pode deixar de lado essas responsabilidades. Essas responsabilidades que também são uma mais-valia, porque se conseguirem impedir, porque se tiverem êxito político, isso é uma mais-valia. Agora, o que não serve, e termino, Sr. Presidente, o que não serve é depois chegar aqui o Sr. Ministro Miguel Relvas e apresentar-se como grande autonomista. Ou chegar aqui o Primeiro-Ministro, o Dr. Passos Coelho, e apresentar-se como grande autonomista, enquanto procedeu, meses antes, à destruição do instrumento fundamental da autonomia açoriana, que é a RTP Açores. Portanto, isso não serve daqui a 2, 3 meses estar aqui nos comícios. A autonomia, sempre estivemos a favor, é o partido que criou a autonomia. É preciso demonstrá-lo na prática e a destruição da RTP Açores é, de facto, um golpe profundo em relação à autonomia açoriana. E, por isso, o PSD, nesta matéria, tem uma responsabilidade acrescida, tem um dever acrescido e tem uma capacidade de influência e decisão que tem que ser acrescido. Ou é ou não é. E, portanto, a vossa responsabilidade é esta. E digo-vos isto com toda a frontalidade. Senhor Deputado